Muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar a olhar aqui para um excerto de um programa de Garcia Pereira para o Expresso, um podcast onde foi convidado, e portanto vamos estar a olhar para o que disse o nosso comunista favorito e analisar as suas palavras. O podcast ainda não saiu na íntegra com a imagem, mas saiu este bocadinho nas redes sociais e é isso que nós vamos estar a assistir. Se gostarem desta análise e de tudo mais, agradeço que deixem like e que se inscrevam no canal. Ajuda sempre o canal a ir para mais pessoas e no fundo a ser recomendado para quem gosta deste tipo de conteúdo, nomeadamente política e mais considerado de direita, se quisermos. Portanto, agradeço esse apoio e vamos então começar aqui a ouvir a declaração de Garcia Pereira. Continua a sonhar com uma revolução proletária? Eu acho que ela é uma necessidade histórica. Não mudei de ideias a esse respeito. Quando nós vemos hoje a contradição cada vez mais óbvia entre, por um lado, forças produtivas, evoluções tecnológicas absolutamente prodigiosas. Nós temos dentro destas maquininhas, telemóveis que temos na mão, mais tecnologia incorporada do que a primeira nave espacial que aterrou na Lua, não é? Mas, simultaneamente, vemos que o fosso a nível mundial entre aqueles que nada fazem e tudo têm, aqueles que tudo fazem e nada têm, não cessa de se alargar. Então nós vemos que há aqui uma contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. E o problema não está nas forças produtivas porque elas correspondem a uma evolução, são um elemento em si positivo de evolução da humanidade. Então o problema está nas relações sociais e designadamente nas relações sociais de produção que permitem que essas novas tecnologias, que esses progressos sejam não postos ao serviço de toda a humanidade, mas apropriados por uma pequena minoria. Quebrar essa contradição faz-se por uma coisa chamada revolução. Bom, foi mesmo isto, o excerto era mesmo apenas 1 minuto, que foi o que o Expresso colocou nas redes sociais, e portanto era mesmo um excerto muito pequenino, mas acho que temos aqui material, apesar de tudo, para analisar. Antes de mais, eu acho incrível que ainda existam pessoas como o Garcia Pereira, que depois da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, depois da corrida à Lua, ainda acreditem que o comunismo é melhor do que o capitalismo em termos de modelo económico e em termos de modelo de criação de sociedades. Eu acho isso incrível. É a mesma prova que nós nascemos com os nossos interesses, com as nossas crenças, com os nossos valores e vamos morrer com eles. Portanto, vamos analisar aqui mais especificamente algumas frases que disse Garcia Pereira, que eu acho que, pronto, fazem muito parte daquilo que é o ideal comunista neste momento, mas eu acho que também são importantes de referir. Quando nós vemos hoje a contradição cada vez mais óbvia entre, por um lado, forças produtivas, evoluções tecnológicas absolutamente prodigiosas, não? Evoluções tecnológicas essas que foram concluídas devido ao capitalismo, ou seja, neste momento o mercado, o capital, nomeadamente os Estados Unidos, a realidade é essa, foi o que proporcionou aquilo que foi inovação e foi o que proporcionou aquilo que neste momento é a tecnologia e a robótica que temos hoje em dia. Portanto, não foi o modelo comunista, até porque o modelo comunista faz uma coisa que, em primeira análise, logo no comunismo, entra logo num erro que é, e numa falácia, que ignora aquilo que é a competitividade e o que é a essência humana. E, portanto, qualquer sistema que ignora aquilo que é a essência humana e tenta alterar o ser humano, vai e está condenado ao fracasso. O que é preciso fazer num sistema é olhar para uma sociedade, olhar para o ser humano como ele é neste momento e tentar moldá-lo dentro das suas características. Não é tentar alterar o ser humano e os seus objetivos. E a competitividade, algo inerente ao ser humano, é algo que se apaga completamente no comunismo, onde não existe competitividade, não existe vontade de ser melhor porque são todos iguais. Ora, se são todos iguais, o que acontece é que não existe qualquer incentivo para inovar, lá está, estas maquininhas que ele está aqui a dizer e já vamos ver mais à frente, não existe qualquer incentivo para ir à Lua, não existe qualquer incentivo para ser melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, porque isso simplesmente não é possível, é tudo controlado por uma máquina, isto dependendo do tipo de comunismo. Há comunismos que defendem um Estado sem classe e depois há outro tipo de comunismo que defende um Estado, enfim, controlador até à fase final do comunismo. Nós temos dentro destas maquininhas, telemóveis que temos na mão, mais tecnologia incorporada do que a primeira nave espacial que aterrou na Lua, não é? Mas, simultaneamente, vemos que o fosso a nível mundial entre aqueles que nada fazem e tudo têm, aqueles que tudo fazem e nada têm, não cessa de se alargar. Isto não é propriamente um problema, desde que toda a gente viva bem ou com condições mínimas de dignidade, chamemos-lhe assim, a diversidade não é propriamente um problema. Portanto, se olharmos para aqui para uma questão de justiça, não vamos acabar em lado nenhum. Se olharmos para esta questão de se ele tem, não pode ter porque eu não tenho, vamos acabar na perspectiva da igualdade e depois acabamos por estar toda a gente igual na pobreza. E eu acho que não é isso que nós queremos. Eu acho que o que nós queremos não é toda a gente igual na pobreza, é que exista, não é propriamente um objetivo, mas é um meio para que exista desigualdade, mas que os que estejam mais abaixo da pirâmide, vamos chamar-lhe assim, não tenham que passar fome, não tenham que têm
que ter acesso ao ensino, têm que ter acesso à educação, têm que ter acesso à defesa e tudo mais. Portanto, o problema aqui não é propriamente a desigualdade, porque se for esse o problema, entramos já no caminho da inveja e da justiça e, portanto, vamos voltar a querer alterar o mundo como ele é e, portanto, isso não é possível. Não, o mundo é aquilo que é e, portanto, temos de olhar para o mundo de uma forma pragmática e tentar moldar com base nas suas características. Então nós vemos que há aqui uma contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. E o problema não está nas forças produtivas porque elas correspondem a uma evolução. Isto concordo, as forças produtivas não têm claramente qualquer problema, acaba por ser de forma de, como têm um ganha-pão e precisam de ter esse ganha-pão, acabam por ter essa motivação para trabalhar, mas a realidade é que existem efetivamente muitas empresas onde os trabalhadores são desrespeitados, são maltratados, mas isso é porque existe falta de competitividade nesse setor. Por exemplo, há uma crítica que fazem muitas às pessoas, nomeadamente os comunistas, aos outros, de que, então, qual é que é vocês estão sempre a defender as empresas, qual é que é a vossa ideia para defender aqueles trabalhadores que são mal pagos pelas empresas ou que têm mais condições nas empresas, porque ter mais condições não é só em termos económicos. A ideia é muitas vezes, como existe competitividade e existem muitas empresas à volta, pode-se facilmente andar de empresa em empresa. Ora, um código laboral que não favorece a transferência de empresa para empresa, que favorece mais a estar na mesma empresa o tempo todo, que não favorece uma competitividade entre empresas, ou seja, que favorece a cartelização. Vou dar o exemplo de, por exemplo, as telecomunicações, que temos 3 grandes empresas e nada mais. Agora, recentemente, até apareceu uma. Mas a realidade é que, existindo competitividade, existe competição entre as próprias empresas para ver quem é que fica com os melhores empregados ou com os empregados mais competentes. E esse trade-off que existe entre eu pago-te um salário e tu vais-me prestar um serviço que me é útil, portanto é sempre dessa narrativa que parte a ideia do salário e do serviço. A ideia é que o que acontece a partir daí é que seja um serviço que o empregador presta à empresa em troca de um salário, mas a ideia é que a empresa precisa efetivamente desse serviço e o empregador precisa efetivamente desse salário. Portanto, é mau para a empresa que esse empregador vai embora e, portanto, vai precisar que ele tenha boas condições para ficar feliz e ficar. Então, um elemento em si positivo de evolução da humanidade. Então o problema está nas relações sociais e designadamente nas relações sociais de produção que permitem que essas novas tecnologias, que esses progressos sejam não postos ao serviço de toda a humanidade, mas apropriados por uma pequena minoria. Quebrar essa contradição faz-se por uma coisa chamada revolução. Pronto, temos em 2026 e há pessoas que ainda querem uma revolução armada do proletariado para ficarmos todos Vamos todos a seguir fazer uma divisão dos terrenos, vamos a seguir todos pegar na nossa enxada e na nossa pá e trabalhar nos nossos terrenos e tudo mais. Pronto, enfim, é o que é. Há pessoas que em 2026 ainda têm esta mentalidade e esta ideia. Mas pronto, estamos a falar da pessoa que teve este cartaz quando era do MRPP, quando era candidato pelo MRPP. Portanto, eu vou estar agora aí a passar a imagem do cartaz. Portanto, é um cartaz que é obviamente simpático, é um cartaz que é obviamente democrático, é um cartaz que obviamente tem todo o respeito por quem não concorda com a sua ideia, portanto, enfim, é Garcia Pereira, apresento-vos Garcia Pereira. Basicamente era isto que eu vos tinha para dizer, infelizmente não temos mais, porque acredito que Garcia Pereira terá dito muito mais coisas que poderiam ser comentadas, enfim, neste vídeo, mas para já com a imagem, o áudio já foi lançado, mas com a imagem é isto que temos só neste momento. Portanto, se nos próximos dias, depende de como esteja a agenda mediática e a agenda política, se aparecer mais, vamos obviamente falar sobre isso. Um grande abraço e até uma próxima.